Oi, gente! Tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar este assunto que está bombando, que é o maneirismo. Vamos lá? Vamos então para um próximo exemplo. A coisa tá pegando fogo, né? Bacana demais. Vamos falar agora de outro artista italiano chamado Agnolo Bronzino. Ele fez um quadro chamado Uma Alegoria com Vênus e Cupido. Esse quadro tem outros nomes. Alguns livros falam de Alegoria do Tempo e do Amor, mas a gente já percebeu que as estrelas são Vênus e Cupido. Ele foi pintado em cerca de 1545 e mede 1,46 m por 1,16 m. A gente não sabe ao certo sobre a história desse quadro. A hipótese mais aceita é que esse quadro teria sido encomendado por Cosimo I de Médici, governante de Florença, para quem o Agnolo Bronzino trabalhava, era pintor da corte, e que Cosimo I teria encomendado para dar de presente a Francisco I, rei da França. Essa é a hipótese mais aceita. Certeza a gente não tem, não, tá? Bom, vamos analisar este quadro. A gente tem num primeiro plano Vênus e Cupido. De certeza, o que a gente pode ter desses personagens são esses dois, Vênus e Cupido. Até porque tem características que fazem a gente concluir isso. São as pistas, né, que nos são dadas para a gente tirar essa conclusão. Depois a gente viu um tanto de gente, uma confusão, um tanto de coisa acontecendo para lá e para cá, que a gente vai analisar agora. Vamos começar então por Vênus e Cupido. Bem, ele retrata Vênus, a deusa pagã do amor, sendo beijada de modo eroticamente sugestiva por seu filho Cupido, o menino alado. Pistas de que ela é Vênus. Ela segura na mão esquerda uma maçã dourada, que faz referência a um prêmio que ela teria ganhado de Paris lá na história da Guerra de Troia da mitologia grega. Vou contar isso para vocês rapidão. É a história do julgamento de Paris. Tinha um enorme banquete para comemorar o casamento de Peleu e Tétis. Eris, a deusa da discórdia, não tinha sido convidada e, obviamente, ficou com ódio. Irritada com isso, ela enviou para o evento uma maçã de ouro na qual podia-se ler a inscrição: para a mais bela. 3 deusas, Hera, Afrodite e Atena, responderam a esse desafio. Zeus, Deus máximo, o poderoso chefão da mitologia grega, se sentiu incapaz de escolher uma vencedora e atribuiu tal honra a Paris, que era um mortal que já tinha provado o seu valor. E aí, para convencer o herói, Paris, cada deusa tentou suborná-lo de um jeito. Ai, meu Deus. Hera falou que ia lhe dar o trono da Ásia e Europa. Atena falou que ia torná-lo mais sábio e Afrodite falou que ia lhe dar o amor da mulher mais bela. Adivinha qual foi que ele escolheu? Obviamente, Paris deu a maçã para Afrodite, ou Vênus, deusa do amor. Então, a gente sabe que a fulana aí do quadro do Bronzino é Vênus porque Afrodite segura a maçã dourada na mão esquerda. Na mão direita, ela segura a flecha que ela roubou do Cupido. E seguindo o zigue-zague do corpo do Cupido, a gente vai cair numa pomba, que é símbolo de Vênus também. Aliás, vocês podem perceber nessa composição do Agnolo Bronzino uma característica do maneirismo, que é essa coisa do zigue-zague ou da curva em S. A gente vai ter no Renascimento uma estabilidade proveniente da vertical e da horizontal, né? Aqui
a gente já vai ter uma instabilidade, um movimento maior causado pelo zigue-zague ou pela curva em S. Vamos agora analisar os outros personagens da cena. Do lado direito, a gente vê uma criança sorridente, de bochechinhas rosadas, com um bolinho de pétalas de rosa para lançar, né, no amor. Poderia ser, talvez, interpretado como prazer, que acompanha o amor. Do outro lado, a gente vê uma velha desgrenhada, gritando, descabelando, que poderia ser interpretado talvez como o ciúme, que também acompanha o amor. Há quem diga que também o desespero, que também acompanha o amor, e há quem diga que seja uma representação da sífilis, que era uma doença super hipertrans, mega perigosa e temida. Então, o desespero com os efeitos da sífilis. Atrás do prazer do menininho com as flores, a gente vê uma menininha linda de bochechinha rosada, arquinho de pérola, com um corpinho de serpente, patas de leão e cauda de escorpião. Ela poderia ser interpretada como a astúcia. A astúcia é a habilidade de enganar. Quando você olha para ela é uma menininha toda fofa. Quando você vai ver bem, né? Corpinho, cauda e pata. Então é essa coisa que também eu acho que acompanha o amor, né? Assim, você conhece uma pessoa, ela é doce, carinhosa, depois vem, né? A verdade sobre essa pessoa, como a gente sabe. E ela carrega na mão direita um favo de mel, que faz relação à doçura, à tentação, né? Sou docinha. E a mão esquerda dela, que é completamente distorcida, se você for analisar a posição dela, parece segurar a sua cauda, que tem na ponta um ferrão. Seria o preço a ser pago depois da doçura? Adoro! Um outro personagem está lá em cima, na parte superior do quadro, do lado direito, e ele seria interpretado como o tempo, porque ele foi representado, assim como na mitologia, Cronos, o tempo também era representado, com uma ampulheta nas costas. Se a gente analisar a posição do tempo, né, desse senhor com a ampulheta nas costas, a posição do braço direito dele, da mão, é muito estranha. E ele segura um manto azul. E ele deixa a gente na dúvida se ele estaria com essa mão nessa posição cobrindo essa cena ou descortinando. Há quem diga que a mulher do lado da parte superior do lado direito, que tem um rosto de máscara, uma coisa meio sem forma, o olho vazio, furado, né? As órbitas oculares e essa cabeça semelhante a uma máscara, há quem diga que represente a verdade, fazendo uma metáfora para só o tempo e a verdade mostram o que realmente é o amor, né? É lindo, tem o prazer, mas tem o ciúme, o desespero, a astúcia. Uma versão. Outra versão é que ela faria alusão ao oblivion. Em filosofia, seria o esquecimento eterno, também referido como a não existência, o nada. E aí, talvez por essa coisa, né, da máscara, dessa forma sem substância, tivesse relação também com o amor, com o sentimento e com o tempo. O fato... esqueci de falar uma coisa. Na parte inferior direita, a gente vê máscaras caídas também, que talvez faça referência a isso também, né? As máscaras do amor. E a máscara da oblivion, não existência, ela está em consonância com essas máscaras, né? O nada. O fato é que aqui a gente tem um quebra-cabeça intelectual. É uma obra com múltiplos significados, uma coisa
difícil de ser desvendada, bem diferente da obra renascentista, que tem o seu sentido certo, equilibrado, né, de harmonia, de perfeição, de estrutura, aquela coisa né? Então, a gente vê aí. Uma coisa interessantíssima também que eu esqueci de comentar, repara no corpo do Cupido. O corpo do Cupido também tem uma distorção muito louca, porque se você pensar bem, quando você olha para o rosto dele beijando a Vênus, ele estaria atrás dela, mas quando você vê a parte do corpo dele, ele está de lado. Então a gente tem dois pontos de vista numa mesma obra ao mesmo tempo. Na cabeça ele estaria atrás dela e no corpo ele estaria de lado. E aí eu me pergunto, minha conclusão pessoal, lembra quando eu falei para vocês do Egito, naquela lei da frontalidade, que quando eles colocavam o rosto de perfil, o corpo de frente, lembram? Que eles queriam caracterizar melhor, né? Pegar o ângulo mais característico de cada parte do corpo para poder apresentá-lo melhor, ou seja, o tronco é melhor entendido e visto de frente, porque de lado parece que eu tenho um braço só, né? Lembra disso? Então eu penso que o artista, nessa questão da visão interior, fiz porque quis, né? Na visão dele, ele tenha querido mostrar o rosto de frente para dar esse ar mais sugestivo, mais erótico, que ele consegue dar com louvor nessa cena. Mas se ele pusesse talvez o Cupido totalmente lá atrás, não ia aparecer o corpo dele e não ia descrever tão bem a cena. Então talvez ele tenha opcionalmente feito essa distorção. Porque olha, gente, falta de técnica não é não. Se a gente vê todos os elementos dessa cena completamente descritos com realismo, a gente vê que técnica ele tem, né? E para finalizar, a gente tem que prestar atenção que isso foi uma encomenda do Cosimo I, governante, para dar para um rei. Então nós estamos falando aí de uma elite, né, de uma nobreza, de um povo que, porque esse quadro, com essas várias interpretações, né, ele exige um conhecimento da pessoa para desfrutar dessa metáfora, né? Ele tá ali, chama uma alegoria porque é uma forma metafórica de falar de alguma coisa. Ele está falando do amor de uma forma metafórica. Ele está descrevendo o amor através de símbolos, né? Mas para você conseguir aproveitar essa, né, essa alegoria e essa moral, essa metáfora, você precisa de conhecimento para você entender isso. Então, eu tô falando da arte também ter virado um objeto de luxo. Vamos falar de outro artista? Maneirista? Rimou. Tintoretto. Jacopo Robusti Tintoretto. Também é italiano. Bom, Tintoretto tem trocentas mil obras interessantíssimas, mas eu trouxe para vocês A Remoção do Corpo de São Marcos. Essa obra foi feita em cerca de 1548. Bom, para a gente entender o tema, a remoção do corpo de São Marcos, vamos primeiro contar a história, né, para a gente se situar. São Marcos estava rezando uma missa no ano de 57 depois de Cristo, quando reinava Nero, o imperador Nero, e os sacerdotes pagãos pegaram ele, estava incomodando, né, como cristão que era, e laçaram ele pelo pescoço e saíram arrastando ele com essa corda no pescoço pela cidade afora. Colocaram ele na prisão, todo esfolado. Na prisão ele recebeu um anjo que foi para consolá-lo e recebeu também um recado de Deus que tudo daria certo, que ele podia ficar sossegado. Na manhã seguinte, eles foram até a prisão, colocaram a corda no pescoço dele e o arrastaram como tinham feito no dia anterior.
Em seguida, os pagãos queriam queimar o corpo dele, e no momento que eles iam fazer isso, o ar começou a mudar. Começou a cair granizo, raios e trovões, e o povo saiu fugindo desesperado. O corpo dele ficou para trás e os cristãos vieram, removeram o corpo dele e enterraram na igreja com muita honra e reverência. E em 466, muito tempo depois, na época do imperador Leão, o corpo dele foi levado para Veneza. Ele, então, é o santo mais importante de Veneza. Por isso que a Basílica é de São Marcos, né? Lá em Veneza. Aquela bizantina que eu já falei para vocês, né? Bom, então a gente vê nessa cena literalmente o que aconteceu. Os cristãos removendo o corpo de São Marcos. Diz que o senhor do lado direito ali do camelo seria um autorretrato do Tintoretto. Mas o que eu quero analisar é que, mais uma vez, eles partem do Renascimento. É o que eu falei, o Renascimento já fez o bacana, que é a cópia da natureza. Ninguém vai dispensar o que já tinha, não, o que já tinha sido conquistado, a cópia da natureza. Então eles partem da cópia da natureza para fazer agora uma cópia da natureza na sua versão, no seu pensamento. Nesse caso, a gente vê que esse quadro quase monocromático, em tons castanhos. Aliás, imagino eu que quem falava mal deles, que eles pintavam a maneira de, deve ter falado, não, ele está tentando fazer o esfumato, essa coisa acastanhada do Leonardo da Vinci e não está conseguindo. Uou! Pode até ter partido de, porque é fabuloso, mas está noutra questão, noutra vibe, noutra onda. E a onda aqui, gente, com certeza é o espiritual, é o clima. Esse quadro, ele coloca elementos que vão dar movimento, tipo, olha na composição, quando a gente vê do nada caindo alguém puxando um tecido do lado esquerdo e que vem com uma diagonal. Por outro lado, a gente vê uma outra diagonal que vem dessa mulher que puxa o camelo e vai pela cabeça até o camelo. Ou seja, a diagonal, gente, é o princípio do movimento. A gente tem a vertical e a horizontal. Estabilidade, repouso. Quando vem a diagonal é o princípio do movimento. Porque se você tem se você faz se você roda diagonal, é o movimento. Então a gente vê nessa composição um jogo de diagonais que vai da mulher para o camelo e que vai do corpo de São Marcos para a cabeça, né, do outro lado. E a gente vê também uma dramaticidade muito grande numa certa pimenta no claro escuro. Outra coisa, o céu tempestuoso, a gente vê exageros, né, distorções, mas esses exageros e essas distorções são feitas para dar clima. Olha o céu tempestuoso, que coisa, né, laranja e marrom, né, raios, é uma coisa, né, exagerada. Por um outro lado, ele tem um ponto de fuga bem regular, bem obediente, mas que quando jogado com as diagonais, a coisa fica mais movimentada. Olha essas alminhas do lado esquerdo que ele faz, né? Parece uns fantasminhas saindo correndo, uma coisa etérea, meio sem forma. Então, ele optou mesclar ao real essa coisa meio fantástica, mas para dar esse peso da história, né, de São Marcos, do acontecido. Outra obra do Tintoretto que eu acho sensacional para fazer essa comparação é a Santa Ceia ou a Última Ceia dele. Ela é de 1594. Bom, para início de conversa, dá uma olhada nessa Santa Ceia. Cadê Jesus Cristo? A gente precisa parar um tempo e procurar Jesus Cristo. Ao contrário da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, onde ele está centralizado e seu olho, com a tendência de centralização natural, bate diretamente em Jesus Cristo, aqui você precisa procurar.
E aí, através de uma luz, de um halo de luz que ele coloca ao redor da cabeça de um lá, a gente vê que ele é Jesus Cristo. Por outro lado, ali é uma Santa Ceia que tá rolando assim no boteco, porque a gente vê garçom, a gente vê garçonete, a gente vê gente lavando louça, a gente vê um cachorro. Ou seja, ali a gente vê um ambiente comum, natural, cotidiano de uma taverna da época, acontecendo a Santa Ceia. Aí ele coloca o sagrado. O sagrado está no céu. Olha essa luminária que sai fogo, que é a presença de Deus. O céu se abre, anjos aparecem. Quase que a gente ouve. Tem até sonoplastia. E os tons escuros, a diagonal que corta, né, puxada através da mesa, que corta a composição, ao contrário da vertical de Leonardo da Vinci, renascentista, a vertical da mesa, né, com as horizontais, aquela estabilidade, todo mundo arrumadinho, posando, mais ou menos, mas todo mundo frontal. Aqui as pessoas estão movimentando, olhando para lá, olhando para cá, numa diagonal. Ou seja, a gente vê aí uma pimenta, adoro pimenta, né, que é colocada, que é a pimenta da emoção, uma coisa com mais alma, que tem, né, que tem um ar, uma alma, um clima. É o clima. Gente, tchau. Hoje a gente para por aqui, mas na aula que vem tem mais maneirismo e espero poder contar com vocês sempre. E não deixa de me curtir e de divulgar o canal, tá bom? Beijo, adorei!